Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial para nós, dia de São Francisco. E a gente tem essa grande paixão por São Francisco. Aquela pessoa que procurou imitar tanto Jesus, assemelhou tanto a Jesus, até no físico, até nas estigmas. E a gente vê que as pessoas, muitas pessoas do mundo, aquele sonho de eternizar, de viver, de gastar tudo o que puder para não... No entanto, a gente vê que essas pessoas como São Francisco, essas coisas nunca foram importantes para ele. 800 e poucos anos depois, ele evangeliza muito mais forte do que naquela época. Hoje a gente vê que as pessoas, como ainda focam em São Francisco, a gente fica vendo as visitas às igrejas franciscanas, Assis, como as pessoas têm aquele fascínio por São Francisco. Isso é coisa muito simples de ver. Um dia, São Francisco ia com Frei Leão, andando por uma estrada, e São Francisco já estava nos seus últimos dias, já estava ali com suas chagas, já as estigmas, já estava cego, ia montado num jumentinho, o Frei Leão puxando. Quando o pessoal ficou sabendo daquela aldeia que São Francisco estava passando, eles correram e foi todo mundo, queria tocar nele, queria pedir ele para fazer uma oração, queria pedir uma graça, e o pessoal ia saudando ele, viva o santo de Assis, e ele ali montado no jumentinho e Frei Leão puxando. De repente o pessoal foi ajuntando nele, foi preciso que alguns membros da comunidade entrassem, se separassem, que o pessoal foi em cima dele de uma maneira que deixou todo mundo assustado, e eles continuaram. Chegou lá na frente, um lugar já distante da aldeia, Frei Leão parou, desceu ele do jumentinho, ficaram ali sentados debaixo daquela árvore, descansando e tentando aliviar um pouco daquele susto que eles passaram. Aí Frei Leão virou para ele e falou: Pai Francisco, que coisa absurda, o pessoal quase que te engole vivo. E a gente fica pensando, por que isso, Pai Francisco? Porque o Senhor é um homem pobre, o Senhor não tem nada, o Senhor é um homem feio, o Senhor não é um homem bonitão, o Senhor é um homem que prega mal, o Senhor não prega bonito como tantos pregadores por aí. Por que esse pessoal fica louco com o Senhor desse jeito? São Francisco olhou para ele e disse: querido irmão Leão, quanta sabedoria! É verdade, meu irmão, mas é porque quando o pessoal vê um cheirinho de Deus, o pessoal fica louco. E é verdade, gente. Quando o pessoal sente numa pessoa, uma pessoa de Deus, o pessoal fica louco com ela. Todo mundo quer aproximar, todo mundo quer pedir alguma coisa. Eu faço uma oração para o meu marido, para o meu filho, etc. Tal. A gente vê no início da vida de São Francisco, seu pai era um rico comerciante, era um homem que poderíamos considerar assim uma multinacional da época, comprava tecidos lá no Oriente Médio, lá no Oriente mesmo, China, etc., e vendia, Portugal, Espanha, França, Itália, vendia seus produtos ali, era um comerciante internacional, um homem ganhava muito dinheiro, muito rico. E esse homem, ele tinha assim uma frustração, porque ele era um homem rico, mas ele não era um nobre, ele queria ser um nobre. E a nobreza você conseguia ela através de títulos, por exemplo, numa guerra, alguma coisa assim e tal, a pessoa tornava um nobre. E ele tinha aquela frustração de ter o dinheiro, mas não ser um nobre. E ele tentava se realizar de todas as formas em cima do seu filho, Francisco. Francisco era uma pessoa que o pai concedia tudo o que ele queria, era o rei da juventude de Assis.
aquele jovem que tinha aqueles cavalos mais caros, bonitos, aquele jovem que tinha o dinheiro que queria para suas farras. Ele contratava, ali alugava aquelas tavernas, contratava as mulheres, levava para lá, pagava tudo para os amigos. Todo mundo era louco com ele, os jovens, porque ele bancava tudo, ele pagava tudo. Era eleito o rei da juventude de Assis. Aquele jovem tinha aquilo e também com seus sonhos de nobreza também, herdados do pai. Queria ser um nobre. E vivia aquilo sonhando e que um dia pudesse vir a ser um nobre, um cavalheiro. E aí um dia, tendo aquelas batalhas que tinha sempre ali na região, aqueles reinos, pequenos reinos, um brigando com o outro, Assis, Perúdia, etc. tal, estava ali e São Francisco, com aquele sonho de nobreza, aquelas armaduras caríssimas, cavalos caros, foi combater em favor do pessoal de Assis contra o pessoal de Perúdia. E quando eles foram combater, eles perderam a batalha e São Francisco foi preso. Passou mais de um ano preso ali naquelas masmorras. E ali, aquele tempo de silêncio, de quietude, fechado ali naquela cadeia, levou ele a meditar muito sobre a fugacidade da vida, sobre a brevidade da vida, sobre essa vida tão transitória, que nada é permanente, etc. E São Francisco começou a pensar, ainda de repente ele vira para os seus amigos e disse: eu vou ser um santo, um dia vocês vão me venerar como santo. O pessoal ainda ria dele e tal, aquele estilo de vida dele. E passou um tempo, entraram num acordo, soltaram todos os presos, voltaram para a sua cidade, etc. E São Francisco veio com aquelas cabeças de uma vida nova. Mas quando chegou no meio dos seus amigos, as mulheres, as farras, esqueceu tudo aquilo da eternidade, da vida em Deus e voltou outra vez para a sua vida de farra, de noitadas, etc. Aí ele volta. Mas Deus tem as suas maneiras, gente, de fazer as coisas. A palavra de Deus diz para nós: colocarei na sua frente uma cerca de espinhos. Então, ali veio o quê? De repente, São Francisco tinha voltado outra vez para a vida de pecado. Quando ele volta outra vez para aquela situação, São Francisco é cometido de uma doença que os médicos não conseguiam entender, era uma febre constante, aquelas coisas, e nada conseguia deter aquilo, e parecia que ele ia morrer, e ele então vai, fica aquela fragilidade. São Francisco ali, passa ali alguns meses, começa a sair para os campos, outra vez volta a meditar sobre a eternidade, e volta outra vez àquela vida comum ali, mas ali ele já começa a ter um outro sentido da vida. A vida é assim, gente, a pessoa volta para Deus, mas o Frei Inácio Larrañaga fala: a velha serpente nunca estará completamente dominada, de vez em quando ela levanta a cabeça ameaçadoramente. Naquele período que São Francisco sai e vai voltar a ter aquela vida já focada nas coisas de Deus, ele começa a descobrir uma coisa que fascina ele muito: a pequenez de Deus. Ele renuncia àquelas noitadas, àquelas vidas e começa a trabalhar para os pobres. E tinha umas coisas que mexia com ele. Ele dizia: meu Deus, eu já fiz assim, dei tantos passos, mas uma coisa que eu não consigo ainda é enxergar o Senhor no leproso. Naquela época, os leprosos, eles usavam umas roupas, assim, umas roupas estranhas, para que as pessoas identificassem eles de longe, batiam um sininho, e para as pessoas souberem, tem um leproso ali, e ainda gritavam: leprosos, leprosos, leprosos. São Francisco estava naquela gruta em oração e disse: Senhor, eu quero vencer mais essa etapa.
Eu quero passar a ver o Senhor nos leprosos e conviver com o Senhor através dos leprosos. Jesus disse para ele, se você quer, eu prometo aquilo que é amargo para você hoje, que é fel, transformar em doçura. Pois se o Senhor promete isso para mim, eu prometo, o primeiro leproso que eu encontrar, eu vou tomar ele nos braços como uma mãe toma um filho. E pronto. Ficou ali naquela gruta, em oração, saiu. Um dia ele caminhava pelos arredores de Assis no seu animal. Quando ele caminhava ali no seu animal, ele escuta o sininho, leprosos, leprosos. Ele fala que tem vontade de meter espora no cavalo e desaparecer para o pasto acima, mas ele lembrou da promessa. Vou tomar aquele leproso como uma mãe toma os filhos. Mas o coração disparado, as pernas tremiam, mas ele pegou o cavalo e foi andando em direção ao barulho, onde vinha o sininho, e vinha o leproso. Ele para seu animal, desce tremendo, em pânico, suando, aproxima do leproso, toma ele nos braços, abraça aquele leproso, beija suas mãos, vê o que ele tinha dinheiro no bolso e coloca para o leproso. E ele volta, monta no seu animal e continua. E ele diz, já no final da sua vida, aquele foi o grande momento da sua conversão. Foi o momento da sua libertação. Ele sentiu uma paz e uma alegria tão grande que ele nunca tinha sentido. Todos nós temos que descer dos nossos animais e abraçar aquele leproso, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa mais complicada. É isso que Jesus pede para cada um de nós. Sabe, São Francisco tem muitas passagens que faz a gente meditar. Tem uma passagem dele, já no final da vida também, ele já estava no finalzinho, um frade diz que o sonho dele era ter um pedacinho da unha do pai Francisco. Os frades ficam tudo rindo. Imagina hoje alguém falar para você que quer ter um pedacinho da unha do seu pároco, do seu vigário. Todo mundo vai rir. E eles começaram a rir, falaram, mas porque para eles, hoje a gente vê São Francisco como aquele santo. Eles viam como um homem que buscava fazer a vontade de Deus, mas não com a santidade que a gente enxerga hoje. E quando São Francisco fica sabendo, os frades tudo rindo, manda chamar o frade. E pergunta, é verdade que você gostaria de ter um pedacinho da minha unha? Ele falou, mas não preocupa não, tal. Não, você gostaria? Não, eu gostaria, mas corta o pedacinho da unha. Não preocupa, corta o pedacinho da unha. Ele corta o pedacinho da unha, São Francisco põe na mão dele, abençoa, dá a bênção para ele e ele sai pulando de alegria. A gente olha isso e diz, para a gente, muitas coisas não têm importância, mas se aquilo é importante para o nosso irmão, dá um pedacinho da unha para ele, faça aquilo que para ele é importante, que para você não significa nada. Ter essa visão daquilo que é importante para o outro, que é bom para o outro. Sabe, tem uma passagem muito interessante de São Francisco com Santa Clara, porque no finalzinho, quando São Francisco afasta e vai lá para o Oriente Médio, entrou ali Frei Elias, e Frei Elias foi mudando toda a estrutura, toda a cara do franciscanismo. Começou a construir uns conventos, começou a fazer outras coisas que era inadmissível para os franciscanos. São Francisco fica sabendo, volta e decide escrever uma regra. E ele sai, afasta com, esqueci o nome agora do frade, que era um advogado, escreve a regra, tal, dando aquele toque de lei. E durante uns 15 dias eles afastam em oração, depois volta, entrega para Frei Elias e muito cavalheirescamente São Francisco se retira para que eles votassem aquela regra. Passam uns 15 dias, ele volta e ele observa que todo mundo fugia dele, todo mundo escondia dele. E ele aproxima de Frei Elias e fala, o que é que houve? Está todo mundo correndo de mim? Frei Elias diz, meu filho, aconteceu uma coisa terrível. A regra desapareceu. São Francisco sabia que não era desaparecido. Eles tinham queimado aquela regra, porque ele voltava a colocar aquelas coisas mais, aquela pobreza, aquela coisa assim focada mais na dependência completa de Deus.
Ele então afasta em oração para o mato e entra em depressão. E Santa Clara fica sabendo e manda um recado para ele: Pai Francisco, o senhor plantou as flores, o senhor é responsável por elas, vem cuidar. São Francisco foi para encontrar com elas. Ela então fala para ele: Pai Francisco, o senhor era um homem muito rico, deixou tudo aquilo para seguir Jesus, deixou família, deixou as noitadas, farras, tornou o homem mais pobre do mundo, por isso mais livre do mundo e mais feliz do mundo. Mas hoje o senhor perdeu a sua felicidade, porque o senhor catalogou como obra sua uma obra que é de Deus. Pai Francisco, a obra não é sua, é de Deus. O que o senhor tinha que fazer, o senhor já fez. Agora entrega nas mãos de Deus. São Francisco tem muita coisa que poderia colocando sobre a vida dele, os exemplos dele. É isso que a gente coloca, briga, fica chateado com as coisas da igreja, mas vamos focar nisso, a obra de Deus. A gente faz o que está no nosso alcance, o resto deixamos por conta de Deus. Gente, fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.